E a gente começa essa edição falando de Lava Jato, porque a Força Tarefa está cumprindo mandados de duas novas fases simultâneas da operação. É a primeira vez que a Lava Jato faz duas fases ao mesmo tempo. Policiais estão nas ruas do Rio e de São Paulo. O ex-deputado do PT, Cândido Vacareza, já foi preso. Vamos direto para Brasília ter as primeiras informações com a Camila Bonfim. Bom dia, Camila. Oi, Ana, bom dia para você e para o Chico, bom dia a todos. É exatamente isso, Ana, o ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Cândido Vacareza, foi preso. Ele foi alvo de um mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro de prisão temporária, aquela que vale inicialmente por 5 dias, mas pode ser prorrogada. Cândido Vacareza já era investigado desde 2015 pela Polícia Federal pela tentativa de favorecer uma empresa em contratos na Petrobras. E na delação do ex-diretor Paulo Roberto Costa, ele foi citado como alguém que recebeu R$400 mil de propina justamente para intermediar um contrato na Petrobras. Hoje ele foi preso justamente porque, segundo as investigações, usou sua influência política em um grupo criminoso para favorecer uma empresa estrangeira na Petrobras e, em troca, então havia desvio de recursos desses contratos que chegaram a abastecer o próprio Vacareza, também outros agentes públicos e ainda executivos da Petrobras. E, Ana, como você falou aí, uma coisa inédita aconteceu hoje. Duas fases da Lava Jato ao mesmo tempo. Nesse caso é porque as duas têm como fundo esses desvios que são investigados desde o início da Lava Jato. Desvios em contratos na Petrobras para favorecer agentes públicos e aí, então, com contratos milionários envolvidos. Nesse caso, são duas operações, duas fases, 43ª e 44ª fases, que investigam aí desvios na Petrobras. E vamos, então, aos números da operação de hoje, dessas duas operações inéditas ao mesmo tempo. São 29 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada a prestar depoimento na Polícia Federal, e ainda 6 mandados de prisão temporária, um deles o do ex-deputado federal pelo PT, Cândido Vacareza. Esses mandados estão sendo cumpridos no Rio, em Santos, São Paulo e também na capital paulista. Chico, Ana. Obrigado, Camila. E vamos falar agora das duas fases da Operação Lava Jato, lançadas simultaneamente, agora de manhã. Vamos falar com a Dulcinéia Novaes, em Curitiba. As duas investigações são em cima de desvios na Petrobras, né, Dulcinéia? Bom dia. Bom dia, Chico. São sim, as duas investigações são resultado de investigações de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público entre grandes empresas e a Petrobras. Na Operação Abate foi preso em São Paulo o ex-deputado Cândido Vacareza, líder do governo na Câmara nos governos Lula e Dilma. Segundo as investigações, ele intermediou a assinatura de contratos entre empresas estrangeiras e a Petrobras e recebeu propina de $500 mil para isso. Ao todo, foram 12 contratos que chegam a $180 milhões. Nessa 44ª fase, teve 4 mandados de prisão temporária, 10 de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão. Já na Operação Sem Fronteiras, a 43ª fase, os investigadores da Lava Jato apuraram uma estreita ligação entre executivos da Petrobras e grupos estrangeiros que recebiam informações privilegiadas e eram favorecidos em contratos milionários com a estatal. Dessa fase, foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária, 1 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar esclarecimentos, e 17 de busca e apreensão. Todos os mandados judiciais dessas duas fases foram cumpridos. Os presos serão trazidos para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ana, Chico. Obrigada, Camila. Manhã agitada, então, com essa operação no Ministério do Esporte. Tem a operação no Tocantins, que tem como um dos alvos o governador do estado, Marcelo Miranda, que foi intimado a prestar depoimento. E também acontecem 2 operações simultâneas da Lava Jato em 3 cidades agora de manhã. No Rio, os 5 alvos já foram presos. A Ana Paula Santos tem as informações do Rio de Janeiro ao vivo aqui pra gente. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, eu tenho os números atualizados aqui do Rio de Janeiro. São 31 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de condução coercitiva e 5 mandados de prisão. As informações que nós temos até agora da Polícia Federal é que todos eles já foram cumpridos. A todo momento chegam novas viaturas com essas pessoas presas aqui. Nesse momento, nós temos dois presos, o doleiro Henry Royer e também o irmão dele. Henry já foi investigado em uma outra fase
na 15ª fase da Operação Lava Jato, pelo mesmo problema, que é esquema de corrupção e também lavagem de dinheiro. A informação que nós temos até agora, Ana Paula, Chico, é que uma dessas investigações apura o fretamento de navios gregos com a Petrobras. O ex-diretor da empresa da Petrobras, ele se aliou ao cônsul honorário da Grécia no Brasil e, através de favorecimento, informações privilegiadas, então favorecia a contratação de forma irregular pela Petrobras. Ana Paula Santos para o Bom Dia Brasil. Bom, só uma correção aqui, o cônsul grego, a informação que acaba de chegar, ele não está preso, estaria no exterior. Antes de encerrar o Bom Dia Brasil, últimas notícias da Operação Lava Jato. O ex-deputado Cândido Vacareza já foi preso, está a caminho da Polícia Federal. Vamos ter as informações de São Paulo com o repórter Vitor Bonini. Oi, Vitor. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia, Chico, bom dia para todos. É esperada a qualquer minuto a chegada de Cândido Vacareza, ex-deputado federal. Ele foi alvo de uma prisão temporária hoje cedo, de um desdobramento da Operação Lava Jato, a Operação Abate. Ela mirava aí um grupo de criminosos que era apadrinhado pelo ex-deputado federal, que funcionava assim: ele fechava contratos da Petrobras com empresas estrangeiras e, com isso, repassava os recursos para agentes aí da estatal, também para agentes públicos, agentes políticos e também para ele mesmo, o próprio ex-deputado. A informação que a gente tem é de que ele já foi preso, mas está em um hotel daqui da capital paulista e deve ser trazido para a Polícia Federal aqui em São Paulo a qualquer minuto. Portanto, estamos aqui na frente para pegar essa chegada dele. Qualquer informação, voltamos com vocês. Obrigado, Chico, Ana. Obrigado, Vitor. Só lembrando, né, que o ex-deputado Cândido Vacareza foi líder dos governos Lula e Dilma, líder na Câmara dos Deputados. Ok, obrigado, Cecília. A gente volta daqui a pouco com outras informações sobre o atentado em Barcelona. E vamos voltar ao Brasil, porque tem a operação da Lava Jato acontecendo nesse momento. E vamos a Brasília, porque há uma operação para caçar fantasmas no Ministério do Transporte. É uma outra operação, além da Lava Jato, no Ministério dos Esportes. Vamos falar com a Camila Bonfim sobre esse esquema que está sendo investigado no Ministério dos Esportes. Camila. É isso mesmo, Chico, uma operação para caçar fantasmas aí no cadastro do Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Essa é a Operação Havana, que foi decretada pela Justiça Federal aqui em Brasília, portanto, uma outra operação que combate desvios no Ministério do Esporte. Segundo os investigadores, em um ano, essa quadrilha conseguiu montar aí, colocar 25 atletas fantasmas, que óbvio não existiam, no cadastro do Bolsa Atleta. E colocaram até como se fossem atletas de alto rendimento ou de nível olímpico. E essa fraude, segundo informações do próprio Ministério do Esporte enviadas à investigação, ela chegou aí a R$810 mil lá em 2012, que é um esquema referente a esse ano. Em números atualizados, isso daria cerca de R$1 milhão. Portanto, inserção de dados fraudulentos para conseguir desviar dinheiro do Bolsa Atleta. Essa é uma operação que ocorreu, essa investigação relacionada a fatos de 2012, desvios no Ministério do Esporte e que teve hoje 6 mandados de busca e apreensão, que é quando a Polícia Federal vai atrás de papéis, provas, e 6 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada a prestar depoimento. Chico, Ana. Obrigada, Camila. Então temos agora de manhã a operação no Ministério do Esporte e também 2 fases da Operação Lava Jato que estão nas ruas ao mesmo tempo no Rio e em São Paulo. A gente vai atualizando as informações para você ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. E a Polícia Federal segue cumprindo aqui no Brasil mandados numa outra operação, que a gente já falou dela aqui hoje, que investiga fraude no Ministério do Esporte. Camila Bonfim. Chico, é isso mesmo, são 6 mandados de condução coercitiva que, quando as pessoas são levadas a prestar depoimento na Polícia Federal, e nós já temos as imagens de 2 pessoas que foram levadas aqui, à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para prestar depoimento, justamente porque estão sendo investigadas. Esse esquema também levou a 6 buscas e apreensões, ou seja, a Polícia Federal indo atrás de documentos dessa investigação. A gente mostra aí as imagens das pessoas que foram levadas em condução coercitiva para prestar depoimento, e além disso também teve busca e apreensão aqui em Brasília, em um bar. A suspeita dos investigadores é que esse esquema aí do Bolsa Atleta, que eu vou detalhar já já, é um esquema que gerou, inclusive, a abertura desse bar. Esse dinheiro desviado do Ministério do Esporte pode ter levado à abertura desse bar. O esquema era o seguinte: era a inclusão de atletas fantasmas para receber de forma fraudulenta o Bolsa Atleta. Foi um esquema que, segundo as investigações, é de 2012, chegou aí a
distribuir, na verdade, chegou a um desvio de R$800 mil à época, que hoje, em valores atualizados, chega a R$1 milhão. Ou seja, pessoas dentro do Ministério incluíam no cadastro interno do Bolsa Atleta atletas fantasmas que não existiam. Ou seja, colocavam lá que eram atletas de alto rendimento, até mesmo de nível olímpico. E a operação de hoje, a Operação Havana, descobriu todo esse esquema, viu, Chico e Ana?